Oi, tudo bem? Hoje a gente vai estudar um pouco mais sobre os IPs, os endereços IPs. Imagina uma empresa, dá um exemplo aqui, um hotel. Digamos, a gente tem uma empresa, um hotel, e o hotel tem uma rede de computadores, tá? Nessa rede de computadores aqui, vamos supor que essa rede é utilizada para o controle financeiro dessa empresa, né? Entradas e saídas financeiras, né? Lá nessa rede, nos computadores dessa rede. Tem dados como cartão de crédito da empresa, contas a pagar, contas a receber da empresa, né? Então são dados sensíveis, né? Ou seja, são dados que não devem vazar dessa rede aqui. Nesse outro lado aqui, na subrede 2, digamos que a gente tem aqui uma rede que seria pública, né? Que seria para uso dos clientes, onde a gente tem aqui uma rede Wi-Fi para o hóspede se conectar à rede, usando o smartphone ou o notebook. Tem computadores disponíveis num local específico do prédio lá para que todo mundo possa acessar a internet, mesmo que o hóspede não tenha seus equipamentos, ele pode usar os equipamentos do hotel, tá? Então aqui a gente teria que separar essas duas redes para não ter que ter dois equipamentos desses separando, né? Separando essas duas redes de maneira física. A gente pode fazer essa separação dessas duas redes utilizando subredes. O endereço IP vocês podem olhar no computador de vocês ou no celular de vocês, verificando as configurações lá, né? Então, no caso aqui eu estou mostrando o meu painel de controle aqui, né? O caminho seria esse, né? Painel de controle, internet e rede, conexões de rede. Aí aqui você vai observar, né, os dispositivos de rede. No caso, o único conectado que eu tenho é esse aqui, que está conectado no Wi-Fi, tá? Então, clicando aqui nas propriedades desse dispositivo de rede aqui, ele vai nos dar essa tela, tá? E aqui em detalhes, né, ó, clicando aqui em detalhes, ele vai mostrar para a gente essa janelinha. E lá eu tenho um endereço IPv4, olha aqui o número 192.168.1.100, tá? E a máscara de subrede 255.255.255.0. Então esse é o endereço IP do meu computador na rede aqui de casa, tá? Aqui na minha rede. E aqui o meu celular, né? Ó, eu tirei um print aqui, estou conectado na mesma rede. Aqui nos detalhes de configurações, né? Ó, clicando, tocando aqui, ele vai levar para essa segunda janela e ela mostra para a gente aqui o nosso endereço IP também. Então todos os dispositivos conectados a uma rede, Wi-Fi ou não, com cabo ou sem cabo, para que eles funcionem, eles precisam de um endereço IP. Agora vamos entender aqui essa ideia do /24, né? Da máscara de subrede aqui, utilizando o código lá do CIDR, a rede classless, tá? Então, a gente tem aqui o endereço IP do meu computador, beleza? Então, aqui eu vou ter o endereço de rede, o endereço da rede é esse número aqui, tá? É o 192.168.1.0, o endereço da rede. O endereço de todos os dispositivos da rede, né? O endereço de broadcast. É o endereço que vai falar para todo mundo, é o broadcast. Então, 192.168.100.255. Então, esses dois números aqui, eles não podem ser atribuídos a nenhum dispositivo. Eles têm que ser, eles são exclusivos da rede, tá? Então, é o endereço da rede e o endereço de broadcast. E os IPs para os hosts, né, para os dispositivos, começa aqui em 1 e termina em 254, né? Por quê? Esse /24 aqui quer dizer que a gente tem essa máscara de subrede. 255.255.255.0, beleza? E o que isso quer dizer? Convertendo aqui esses 255 de cada octeto aqui para binário, a gente vai ter isso aqui, né? Ó, 8 bits por octeto, tá? Ó, no caso aqui, quando é 255, todos os bits vão ser 1. Então, ó, 255, 255, 255 e aqui 0. Esses bits aqui com valor 0, eles são reservados para contagem de computadores ou de endereços IP de uma rede. Então a gente vai ter assim, que a quantidade de hosts, né, de IPs de uma subrede é dado por essa formulazinha aqui, 2 elevado a n menos 2. Onde esse n aqui, ó, é o número de bits zeros que está na máscara. Então, 2 elevado a 8 menos 2 vai dar 254, né? 2 elevado a 8, 256, menos 2, 254. Esse menos 2 quer dizer que é o primeiro e último número possível aqui, que no caso começa com 0 e termina com 255.
Então, o 0 é o endereço da rede, 255 é o endereço de broadcast. Então, a gente tem aqui 254 possíveis endereços para os hosts, né, para os computadores ou equipamentos conectados a essa mesma rede. Beleza? Outro exemplo, né? E se esse númerozinho aqui mudar, né? Ó, coloquei mais um, agora é barra 25. E isso muda completamente aqui os IPs, né, válidos em uma rede. Então vamos lá. Agora, utilizando aqui esse endereço 192.168.1 e 1/25, esse barra 25 representa aqui, ó, essa máscara de subrede, tá? Que termina com 128. Mas por quê? Aumentou só um, né? Vamos entender. Como eu falei, né? Esses números aqui eles são convertidos para binário, tá? E acrescentando um único bit aqui naquele último octeto, né? A gente vai ter um único bit que vale 128. Se a gente converter de número binário para decimal, né? Cada posição do número binário equivale a um número, né? Um valor. O último vale 1, o penúltimo vale 2, aqui vale 4, aqui vale 8, aqui vale 16, aqui vale 32, aqui vale 64 e aqui vale 128, né? Então vai dobrando. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Tá? Então e quando a gente tem mais de um bit, né, basta a gente somar os valores desses bits para a gente obter aqui o número em decimal. Então, nesse caso aqui, nesse primeiro bit aqui do octeto, ele vale 128. Então, decimal aqui, 128. Tá? E esse único bitzinho aqui ainda faz parte do NetID, que eu mostrei. Tá? Então, onde tem 0 é o Host ID e onde tem 1 é o NetID. Então, nesse caso aqui, esses 7 bits zeros que sobraram nesse último octeto, eles vão compor ali, né? Naquela nossa formulazinha, 2 elevado a n menos 2, n aqui é o número de zeros para os hosts, então a gente vai ter 126 endereços possíveis nessa rede, nessa subrede. Onde o primeiro é o endereço da subrede e o último, 127, é o endereço de broadcast dessa subrede. Tá? E a primeira subrede dessa divisão, ela começa aqui, então, os números válidos, né, para os computadores, para os hosts, ela começa aqui em 1 e vai até 126. Ok? E aqui, então, agora a gente começa a contar também as subredes, tá? O número de subredes que eu posso formar. Bom, lembrando aqui, ó, que esse número 1 aqui, ele não vai de 0 a 255. Então eu posso ainda utilizar esses valores, né? No caso, o último número aqui, né, o de broadcast é 127. Então quando a gente tiver aqui 128, vai ser o endereço de rede da próxima subrede. Tá? Então a quantidade de bits 1 aqui desse octeto vai contar aqui, ó, 2 elevado a 1 é igual a 2, né? Então eu tenho aqui o número de subredes possíveis com essa máscara. Então, ó, seriam duas subredes assim, tá? Com o barra 26, a gente teria duas subredes desse jeito. 192, 168, 10, o endereço de rede. O endereço de broadcast, o mesmo número aqui, terminando com 127. E aqui os IPs, né? A faixa de IPs válidos aqui para os equipamentos dessa rede vai de 1 até 126. E como eu falei, a próxima subrede começa com 128, que é o endereço de rede, termina com 255, que é o de broadcast. E os IPs válidos, né, para os equipamentos vai de 129 até 256. Então eu tenho duas subredes diferentes para colocar em cada uma aqui 126 equipamentos diferentes, né? Então, aquele exemplo do hotel, a gente poderia fazer uma subrede assim e outra subrede assim. Então a gente poderia ter essa quantidade, né, de endereços IPs em duas redes diferentes e essas duas redes não se comunicariam mesmo utilizando o mesmo switch. Mais um exemplo aqui, né, acrescentando mais um bit aqui na máscara de subrede, a gente vai ter isso aqui, né, ó,
255, 255, 255, 192. É a mesma história, né? Ó, acrescentou apenas um bit aqui e cada um desses bits tem um valor. E a gente soma, então, o valor desses bits para converter para decimal. Então, no caso aqui, a gente tem o primeiro bit aqui vale 128 e o segundo bit aqui vale 64. Somando aqui 128 mais 64, a gente vai ter aí o 192. E a regra é a mesma, tá? O restante das regras é a mesma coisa. Agora a gente tem 6 bits aqui para identificação dos hosts, né, para os endereços de rede. Para contar, né, o número de redes, a gente usa a formulazinha de novo, ó, a mesma coisa. 2 elevado a 6 menos 2 dá 62. Então, cada subrede vai poder dar endereços IPs para 62 equipamentos na rede. Sendo que esses dois, de novo, né, vai ser o primeiro aqui, o endereço da rede, e o último, o endereço de broadcast. E aqui de 1 a 62, a gente vai ter os endereços dos equipamentos. E quantas subredes agora a gente pode formar com 26 bits aqui nessa máscara? Agora a gente vai ter aqui, ó, 2 elevado a 2, né? A gente tem 2 bits aqui, ó, 2 elevado a 2, 4. Então, a gente pode formar 4 subredes com essa máscara de subrede. E aqui seriam essas subredes, né? Começando aqui de 0 a 63, 64 a 127, 128 a 191, 192 a 255. Sendo que cada uma dessas subredes tem 2 endereços que não podem ser utilizados, né? O endereço de rede, o endereço de broadcast, e o restante pode ser utilizado nos equipamentos. Então essa seria a máscara de subrede para fazer 4 subredes, utilizando aí os mesmos equipamentos, né? Digamos, um mesmo switch ou conjunto de switches. E outra coisa possível de fazer com máscaras de subrede é a sumarização. A sumarização é, na verdade, a soma de subredes, né? A gente pode, ao invés de acrescentar bits à máscara de subrede, a gente pode tirar esses bits da máscara de subrede, ampliando a quantidade de IPs que a gente pode colocar dentro de um intervalo, né? Por exemplo, aqui, a primeira subrede, né, que começa de 0 e começa em 0 e termina em 255, né? Observando que o terceiro octeto aqui é 0, tá? 0 e 0, ou seja, é uma faixa de IPs para uma rede. E aqui a gente tem uma segunda rede que começa aqui com o terceiro octeto em 1 e também vai de 0 a 255, tá? É a mesma coisa. Então essa seria a próxima rede. Então é possível fazer a sumarização tirando aqui um bit lá daquela máscara de subrede, né? Então a gente vai fazer meio que uma soma dessas duas redes. Agora o que identifica a rede aqui vai ser 192, 168, né? Os outros 2 octetos aqui vão servir para os hosts, tá? Então esse aqui é o endereço de rede e esse aqui é o endereço de broadcast. Os demais endereços, né, usando aqui os 2 octetos, vão ser de equipamentos da rede. Por hoje é isso, espero que tenham gostado. Até a próxima.